Bom, vou falar um pouquinho para vocês me dizerem aí se está tudo ok aqui com a internet ou se está picotando ainda, tá? Agora está melhor. Bom, vamos lá. Ensino médio, artigos 35 e 36. Tivemos mudanças importantes a partir de 2017, por causa da BNCC, mas a BNCC ela não descartou os outros documentos. Então, a gente ainda tem as diretrizes curriculares nacionais com os princípios éticos, políticos e estéticos. Então, o ensino médio hoje, ele se volta para práticas mais do trabalho, de preferência interligado com o técnico. Então, vocês vão ver que os arranjos curriculares eles ficaram mais flexíveis. Eu posso ter, por exemplo, um currículo em que eu dê só filosofia e sociologia só no primeiro ano, e não dê no segundo e no terceiro, e dê prioridade para o técnico, no segundo e no terceiro. Então, eu posso fazer arranjos que antes eu não conseguia, porque tinha os componentes obrigatórios. Hoje, componente obrigatório é português e matemática. Os demais são práticas e estudos. Isso quer dizer que são temas, são possibilidades, mas não necessariamente obrigatoriedade. Tá? Eles são obrigatórios, eu preciso ter filosofia, eu preciso ter sociologia, eu preciso ter educação física, eu preciso ter artes, mas eles não precisam ser componentes exclusivos, como é português e matemática, tá? Então, isso tem que ficar bem claro aí na mente de vocês. Ana, como isso vai funcionar? Os alunos que vão escolher? Os alunos que vão escolher. Os alunos terão eletivas, igual faculdade, eles terão aquelas que são obrigatórias naquele ano e aquelas que eles vão escolher se vão fazer ou não, de acordo com o arranjo tecnológico que eles estão seguindo. Então, por exemplo, um aluno de enfermagem, pode ser que ele queira estudar mais filosofia do que um aluno de eletromecânica, por exemplo. Então, ele vai poder fazer esses arranjos juntamente com o coordenador dele. E outra coisa que vai acontecer é que vai ficar interdisciplinar. Então, por exemplo, professor de história, geografia, filosofia, sociologia, necessariamente vão ter que dialogar, porque o livro didático está organizado de forma interdisciplinar. Então, Eu sou da área de educação física, aí eu estaria incluída na parte de linguagem. Né? Está junto com artes, língua estrangeira, língua portuguesa, entendeu? Entendi. O ensino médio, a etapa final da educação básica, e aí ele tem algumas finalidades. Uma finalidade é consolidar e aprofundar aquilo que foi trabalhado no fundamental. A outra situação é trabalho e cidadania. Então, lá no fundamental não se fala de trabalho. No médio, já fala de orientar para o trabalho. Aprimorar como pessoa humana, e aí vai trabalhar a questão da autonomia intelectual, ele ser protagonista do próprio estudo. Inclusive, na parte de avaliação, vai se incentivar a autoavaliação, né? E o desenvolvimento do pensamento crítico. Além disso, é forte dentro do médio a questão científico-tecnológica. E aí, por isso, as áreas elas são divididas e sempre vem a palavra tecnológica, exceto na área de ciências humanas sociais, que são ciências humanas e sociais aplicadas. A prova ela
pede muitas vezes isso. Ela coloca como todas as áreas usando a palavra tecnológica. É errado. Tecnologias, né? É errado. Porque a área de ciências humanas e sociais são aplicadas e não com tecnologias, tá? Até para poder ter essa parte mais humanizada do currículo, né? Se a gente colocar tecnologias, 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 a gente acaba se voltando muito para o trabalho e pouco para as questões de relações humanas. Então, as ciências humanas foram preservadas nesse sentido. Essa organização em área, ela tem que ser feita de forma interdisciplinar e transdisciplinar. Lembrando que interdisciplinar são 2 ou mais disciplinas que vão dialogar. Transdisciplinar, todas dialogam. É um movimento mais global, né? A ideia de dar globalidade às disciplinas. É o projeto. O projeto ele pode ser inter, se ele juntar 2 ou mais, ou ele pode ser trans, se ele juntar todas. Então, quando eu junto todas as disciplinas e formo um macro projeto, aí, nesse caso, é transdisciplinaridade. A parte diversificada do currículo tem que ser articulada com a Base Nacional Comum Curricular, que é obrigatória. Então, nós temos uma base, essa base, ela dita ali quais são as competências a serem trabalhadas no ensino médio, e a parte diversificada vai fazer o quê? As adaptações locais e regionais, sempre buscando suprir uma necessidade no currículo. Então, o currículo ele flexibiliza na hora que eu coloco a parte diversificada. As unidades federativas, as escolas e as redes são livres para montar os seus temas de relevância social e cultural, que são os temas transversais. A base sugere alguns, mas as instituições, os sistemas, as escolas, elas têm certa liberdade para escolher aquilo que vai entrar na sua parte diversificada. Isso vai ser previsto lá no PP da escola, né? A base no ensino médio, obrigatoriamente, vai incluir estudos e práticas de educação física, artes, sociologia e filosofia. Volto a chamar a atenção de vocês para a questão do estudos e práticas. Não são componentes obrigatórios, tá? São estudos e práticas que podem ser ministrados com vários arranjos aí, não necessariamente aula de filosofia, de educação física, de artes e de sociologia, tá? O currículo, então, deve contemplar esse processo de contextualização, de diversificação e de transdisciplinaridade. A língua portuguesa e a matemática, elas são obrigatórias nos 3 anos do médio. Por exemplo, eu sou professora de filosofia e coordenadora da área de filosofia e ciências humanas na FAETEC. E lá, filosofia vai ficar no 1º ano. 2º ano e 3º ano não terá filosofia. Esse ano ainda tem, mas a ideia do currículo de lá é limitar no ano de escolaridade. Então, aquela carga horária, que seria uma carga horária mínima da filosofia, da sociologia, da educação física e de arte, ela vai ser dada em um determinado ano de escolaridade, e não nos 3 anos. Agora, português e matemática tem que ser ministrado nos 3 anos, então não pode faltar. Língua inglesa. Poderão ser ofertadas outras línguas, mas a língua inglesa é uma língua obrigatória. E se eu for querer dar a segunda língua em caráter optativo,
vou escolher preferencialmente o espanhol. Sempre de acordo com a disponibilidade da escola, né? Da instituição. Então, eu não sou obrigada a dar 2 línguas. Eu sou obrigada a dar a língua inglesa, mas a segunda língua em caráter optativo. Então, estabelece obrigatoriedade do inglês, com possibilidade de uma língua optativa, de acordo com a disponibilidade da instituição. A língua inglesa brasileira hoje, o ensino fundamental, quer dizer, vem lá do fundamental, a gente já está com obrigação do inglês, né? 21 anos se passaram sem o curso de inglês se tornasse uma disciplina obrigatória, porque a língua inglesa é considerada uma língua universal. Então, a BNCC ela tornou esse idioma obrigatório a partir do 6º ano do ensino fundamental, ao lado de português e matemática também obrigatórios. Então, antes da reforma, a gente chamava de língua estrangeira moderna, e aí podia ser qualquer uma, francês, alemão, italiano, qualquer uma. Mas, como se caracterizou a língua inglesa como a mais disseminada no mundo, então a língua inglesa passou a ser obrigatória com a BNCC. Então, a BNCC é que trouxe aí essa mudança de obrigatoriedade. E se tiver segunda língua, em caráter optativo, de acordo com a necessidade, com as condições da instituição. A carga horária destinada à Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.800 horas totais do médio. O que é a hora total? São os 3 anos. Tá? Então, a base ela vai ocupar 600 horas. Todo o restante será ocupado por projetos, disciplinas diversificadas, temas transversais. Tá? Então, a base ela não é o currículo todo do médio, é parte do currículo. Então, a Base Nacional Comum não poderá ser superior a 1.800 horas totais do médio, não é por ano, é pelos 3 anos. Tá? Então, se você dividir 1.800 por 3 anos, vai dar ali 600 horas para cada ano de escolaridade. Tá? Então, cada ano de escolaridade, obrigatoriamente, terá 600 horas de base nacional comum curricular. O restante, os arranjos serão feitos pelas instituições, pelos sistemas, né? Sem nada definido. Você vai poder ter liberdade dentro desse currículo. Esse currículo se tornou um currículo bem flexível até. A resolução número 3 de 2018, ela vai atualizando ali as diretrizes curriculares. Então, o ensino médio, em todas as suas modalidades, formas de organização e oferta, além dos princípios gerais da educação nacional e aquilo que é previsto na Constituição Federal, e no artigo 3 da LDB, será orientado os seguintes princípios: formação integral do estudante. Então, quando se fala de formação integral, fala de olhar esse sujeito físico, cognitivo, socioemocional. Projeto de vida, que é trabalhar a construção de uma vida profissional para esse estudante e de uma vida cidadã. Então, ele ter esse olhar de futuro. O projeto de vida, inclusive, é um assunto que tem que constar na escola de ensino médio. Então, alguns professores, por exemplo, estão sendo deslocados a esse projeto de vida.
exatamente porque está faltando carga horária para alguns professores aí, né? Com essa redução. Pesquisa como prática pedagógica, inovação, criação e construção do conhecimento. Respeito aos direitos humanos e como direito universal. A compreensão da diversidade e da realidade dos sujeitos nas formas de produção, trabalho e cultura. Sustentabilidade ambiental. Além de possibilitar múltiplas trajetórias para esse estudante. Essas trajetórias levando em conta todos os contextos, né? Contexto histórico, econômico, social. E é indissociável educação e prática social. Tá? Então, tornou-se aí indissociável. Assim como também é indissociável teoria e prática. Então, eu preciso ter, dentro do arranjo do ensino médio, momentos de teoria, momentos de prática. Tá? Vamos lá. A União ela vai estabelecer padrões para um ensino médio esperado, né? Esses padrões eles vão ser avaliados pela avaliação nacional, que é o SAEB. Então, dentro do SAEB, eu tenho ali avaliações como a Prova Brasil, né? Ela acontecia no 3º ano do ensino médio. Agora, ela vai acontecer nos 3 anos do médio. Ela vai acontecer no 1º, no 2º e no 3º. E daí vai surgir uma média, que será a média do Enem seriado. Então, o Enem será agora seriado. Ele vai ser tripartido, né? E a média que vai gerar a aprovação desse aluno para uma universidade. Os Estados Unidos já é assim. Então, a gente meio que está modelando aí os Estados Unidos. Os currículos de ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, adotando um trabalho voltado para a construção do projeto de vida e a formação dos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. O que a gente ganhou foi o socioemocional, né? Lá na BNCC, a gente tem 10 competências e dentro das competências a gente tem as competências socioemocionais. Então, antes a gente olhava muito o lado físico e o lado cognitivo. Agora, além do físico e cognitivo, a gente também vai olhar o lado socioemocional. Alguém ia falar alguma coisa? Eu queria perguntar o seguinte, essa base nacional que foi dividida 600 horas por ano, então vai ser sempre português e matemática, né? Português e matemática é obrigatório. Dos alunos. Inglês. Então, mas vai ser... Mas olha só, se a gente for parar para pensar... no 1º ano. Lá, não, mas preste atenção. Lá, naquelas mudanças de carga horária, colocaram o ensino médio, nos próximos 5 anos, com pelo menos 1.000 horas, a atingir 1.400. Então, se ele vai atingir 1.400 horas anuais, e dentro dessas 1.400 horas, 600 serão para a base, tem muita coisa aí para trabalhar, basta a escola ser realmente uma escola voltada para a formação técnico-profissional, porque é essa a ideia da SEDUC, é colocar todas as escolas, ou então pelo menos 50% das escolas estaduais ligadas a um sistema técnico, a uma escola técnica. Então, o cara vai fazer a parte da formação geral, mas ele vai complementar com a parte tecnológica. Entendeu? Ele vai ser preparado para o trabalho. Então, assim, teoricamente, para o pessoal que já estudava na FATEC, por exemplo, não mudou muito, não vai mudar muito. Não.
Vai mudar, o pessoal da Não. FATEC Não. vai mudar porque aumentou a carga horária do técnico. Aumentando a carga horária de português, a Entendi. carga horária de matemática, a carga horária de técnico, as outras disciplinas ficam prejudicadas. Entendeu? Exatamente. E como é que vai ser feito isso? Aí as outras disciplinas, nos outros anos, deixa para lá. A vida que segue, é isso? Elas ficaram secundárias, né? Elas não têm. Olha só, vamos ser sinceras, Aline. Filosofia e sociologia, vamos. filosofia e sociologia entraram para o currículo há pouco tempo, porque elas eram fora do currículo. Foi uma luta danada para colocar de volta na escola, porque a ditadura militar tirou. Entendeu? Então, assim, na verdade, quando você cria um currículo desse jeito, você quer, na verdade, desumanizar o currículo. Tirar artes, tirar educação física, tirar filosofia, tirar sociologia, você desumanizou o currículo. Mas é de propósito, porque eu quero formar para o trabalho. Eu quero formar para o trabalho de base. Eu não quero formar para um trabalho pensante. Eu quero formar para um trabalho de base, a escola técnica, né? Então, assim... É o tecnicismo, né, professora? Eles estão na base do tecnicismo, é isso? Do tecnicismo, mas com uma proposta crítica. Olha que coisa louca. Neotecnicismo. O nome é esse. Neotecnicismo. É um novo modelo tecnicista. Entendeu? E disfarçado. Porque ele diz assim, não, eu não tirei. Né? Eu não tirei sociologia. A minha área é educação física. As escolas particulares vão eliminar, com certeza. Com certeza. Não é obrigatório. Por que vai deixar? Quem vai gastar dinheiro com isso? Né? A escola pública ainda vai manter, porque tem os funcionários. Vai manter essa garotada aí que vai né? fazer Enem vai ser como, então? Oi? E como é que essa garotada vai fazer o Enem? Então, o Enem ele vai ser estruturado dentro desse modelo transdisciplinar. Então, não necessariamente o aluno vai precisar de ter aulas de filosofia. Porque o próprio professor, por exemplo, de história, vai poder trabalhar as questões, porque o livro é integrado, o livro não é separado. Não é um livro assim, o capítulo 1, capítulo 2 é filosofia, o 3, o 4. Não. É tudo integrado. Muito mais voltado para projeto de vida. Então, não tem aquela coisa, conteúdos obrigatórios de filosofia, conteúdos obrigatórios de sociologia. Não, preparar para a vida. Então, o Enem ele vai te cobrar outras habilidades, e não aquelas conceituais. É diferente, vai mudar o Enem. O Enem não vai ser mais o Enem que a gente conhece hoje. Ele vai mudar a cara dele. Muito mais voltado para essa coisa do que a gente chama de descritores, né? Muito mais para os descritores do que para os conceitos. Eles terem capacidade de usar aquele conceito dentro de situações práticas, dentro de situações cotidianas. Então, o Enem vai mudar totalmente. Não esperem mais o mesmo Enem. E outra coisa, como eles não vão precisar passar por essa prova de Enem, eles não vão passar pela prova de Enem. Eles vão fazer prova no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano. Vai ser a média. Não vai ter prova de Enem. Data da prova do Enem. Eles vão ter SAEB, Prova Brasil. Primeiro ano, segundo ano, terceiro. Tipo um acompanhamento, né, Ana? Tipo um acompanhamento do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Eles vão fazer uma prova nacional. Entendeu? Essa prova nacional é o SAEB. Oi? A privada... Tanto para a rede pública quanto para a privada. Essa é uma determinação da rede pública. A rede privada é livre.
para fazer o Enem, para fazer o Enem nos moldes do Enem. O Enem, a prova Enem não vai deixar de existir. Apenas o aluno da escola pública, ele vai ter uma vantagem em relação aos da escola privada, porque ele vai poder fazer isso baseado nas suas notas de avaliação nacional. Entendeu? Vai dar uma maquiada aí, né, na verdade. Mas essa nota do SAEB, Ana, essa nota do SAEB vai servir assim, para ele entrar na universidade ou ele vai precisar fazer o Enem de novo? Não vai precisar fazer prova nenhuma. A nota do SAEB, durante os 3 anos, vai gerar uma média chamada Enem seriado. E esse Enem seriado será a nota dele para acesso às universidades que dão acesso àquela nota. É nota de corte. Se o aluno está com 80 pontos, universidade X, Y e Z. O aluno fez 70 pontos, universidade M, N e O. Entendeu? Assim, é pela nota de corte, igual o Enem né? O Enem faz a colocação do aluno de acordo com a nota de corte dele. Se ele tirar uma nota alta, ele tem escolhas. Se ele tirar uma nota mediana, ele é colocado no 3º curso que ele optou. Assim, na hora que ele faz a inscrição do Enem, ele faz opções. Primeira opção, segunda opção, terceira opção. E a nota dele é que vai determinar qual opção que ele terá. E a mesma coisa acontecerá com essas notas que ele vai fazer nos 3 anos do ensino médio. Ele vai ter uma média. E essa média que vai colocar ele na frente de uma universidade. E aí ele não precisa fazer aquela prova do Enem, com data marcada. E isso vai valer a partir de quando? É para valer a partir de 2021. Só que por conta da pandemia, esse processo se atrasou. Então, provavelmente, 2022 vai começar, né? 2023, estão fazendo uma média, assim, que até 2026, normalmente são 5 anos para uma política pública ser implementada. Então, estão pensando até 2026 que todo mundo já vai estar dentro desse sistema. Professores já vão estar entendendo. O SAEB ele vai acontecer desde o 2º ano. Então, as crianças vão fazer prova no 2º, no 3º, no 4º, no 5º, no 6º, no 7º, no 8º. Não é mais por amostragem. Vai ser feita anualmente. Não é bienal, né, que antes era por 2 em 2 anos, não vai ser mais, vai ser anual. Vai ser a partir do 2º ano. Então, quer dizer, todo fundamental vai passar para avaliação anual e todo o ensino médio. E ainda tem uma avaliação do questionário da educação infantil. Isso tudo por quê? É uma exigência do Banco Mundial. O Banco Mundial ele traz o quê? Dinheiro de vários países de primeiro mundo que injetam dinheiro na educação de países em desenvolvimento. Mas eles querem respostas, eles querem resultados. E esses resultados precisam ser traduzidos por notas. Então, por isso que vai mudar o sistema de avaliação da educação básica. Vai se avaliar anualmente e avaliar os estudantes desde o 2º ano. E o Enem passa a ser seriado para o ensino médio. Tá? Então, assim, são mudanças que vieram com o SAEB, o novo SAEB. A gente tem um novo SAEB, né? Vamos continuar aqui. Domínio dos princípios científicos e tecnológicos e conhecimento de formas contemporâneas de linguagem. Isso é o que está previsto para o final do ensino médio. Os alunos precisam dominar princípios científicos e tecnológicos e formas contemporâneas de linguagem. O currículo do médio é composto por uma base nacional comum e por itinerários formativos que deverão ser organizados por meio de oferta de diferentes arranjos curriculares.
sempre levando em consideração as necessidades locais e as possibilidades do sistema. As áreas do ensino médio, elas permanecem essas, mais a formação técnica profissional. Então, temos aí linguagem e suas tecnologias, matemática e tecnologias, ciências humanas e tecnologias, ciências humanas e tecnologias não, né? Ciência da natureza e tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas, ainda a quinta, que é a formação técnica profissional. Os sistemas de ensino, a critério do sistema de ensino, poderá criar itinerários, né, formativos integrados na composição da BNCC. Então, isso quer dizer que o ensino médio pode cursar mais de um itinerário formativo. Então, o aluno do ensino médio vai ter a opção de escolhas e tem que incluir vivência de trabalho no setor produtivo. Então, criar ou convênios ou simulação de uma aprendizagem dentro do ambiente de trabalho, dentro de um ambiente profissional. A possibilidade de certificação intermediária, que hoje já existe, né? Que são os cursos concomitantes, os cursos subsequentes. O médio, eu não preciso formar o técnico e a formação geral ao mesmo tempo. Eu posso ter uma certificação de formação geral e uma certificação de formação técnica. Então, eu posso ter 2 certificados dentro de um curso. Não necessariamente eu preciso terminar um curso para começar outro ou só receber certificação depois que eu receber a certificação do técnico. Eu posso, por exemplo, terminar o técnico antes da formação geral. Ou eu posso vice-versa, né? Terminar a formação geral antes da formação técnica. Esses são os diversos itinerários formativos que vão se constituir no médio, né? E os cursos precisam oferecer determinados cursos, né? De acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Mas, por exemplo, eu posso inventar um curso novo que não esteja no catálogo. Tudo bem, mas eu tenho um prazo de 3 anos para inserir esse curso no catálogo. Caso contrário, haverá extinção desse curso. Vamos pensar que eu decidi fazer um curso novo, um curso de empreendedorismo tecnológico, formação empreendedora tecnológica. Isso não existe dentro do caderno, né? Dentro do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Então, eu posso criar esse curso enquanto instituição, enquanto sistema? Posso. Mas eu preciso de 3 anos para colocar esse curso em andamento e ele ser inserido no catálogo. Caso contrário, no próximo ENAD, né? Ele não vai continuar, né? No caso, se ele fosse de um curso técnico de nível superior, ele não continuaria. E como é um curso técnico de nível médio, ele não vai continuar porque ele não entrou dentro do catálogo. Vai fazer avaliação para saber se aquele curso servia ou não para continuar ou não, né? A formação técnica e profissional realizada dentro da própria instituição ou em parceria com outras instituições. As instituições vão emitir seus certificados, eles têm validade nacional e habilitará para o ensino superior. Então, qualquer arranjo que for feito do médio habilita para o superior. O ensino médio também poderá se organizar em módulos e adotar um sistema de créditos com terminalidade específica. E, para o cumprimento dessas exigências curriculares, os sistemas poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância. E
também com notório reconhecimento. Quer dizer, eu posso, inclusive, avaliar esse aluno pelo seu notório saber. E essas instituições também que vão oferecer os cursos, também pelo notório saber dessas instituições. Veja que está bem mais flexível, inclusive para a montagem curricular, né? Então, as instituições elas vão ter mais liberdade nesse sentido. Precisa demonstrar prática, experiência do trabalho adquirida através do ambiente escolar, então eu preciso trazer o ambiente do trabalho para o ambiente escolar ou fazer convênios. As atividades técnicas oferecidas em outras instituições credenciadas, cursos oferecidos em centros ou programas ocupacionais, estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras, e cursos realizados por meio de educação à distância, ou educação presencial mediada por tecnologias. Sempre com um modelo inter e transdisciplinar. E é isso, que são as mudanças do ensino médio a partir da BNCC. Lembrando que a BNCC ela não é um documento de 2020, ela é um documento de 2017. Suas alterações que vieram até 2021, mas ela é um documento de 2017. E, a partir de agora, é ela que está ditando as regras aí do currículo. E daqui para frente, vai ser só a BNCC para essa questão, principalmente essa questão de formação geral, né? Porque é um ensino por competência, não é mais um ensino baseado em conceitos, é um ensino baseado em competências. É diferente, os professores vão precisar se adaptar, entendeu? Deixa eu